Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu gostaria que você já aproveitasse para curtir esse vídeo e, é claro, nos acompanhar nas redes sociais. Hoje o nosso tema está para lá de incrível. Nós iremos falar sobre a importância da tecnologia da informação de um olhar feminino. E a nossa convidada, hoje ela é gerente de TI da MIP Engenharia, formada em Sistema de Informação, pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios, especialização em Gestão do Futebol pela Universidade do Futebol, 30 anos de experiência em tecnologia, atuando nas últimas 2 décadas em cargo de liderança e gestão. Sólida carreira em múltiplos cenários como futebol, empresa de tecnologia, turismo, entretenimento e agora na engenharia pesada. A nossa convidada hoje é Rubiane Pires. Rubiane, obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz, tá? Tenho um carinho enorme por você e seja bem-vindo ao podcast. Fernando, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz aí com o convite. O que a gente estava falando antes de começar, né? O mundo dá muita volta. E Verdade. A gente acabou se encontrando de novo. Verdade. E eu estou muito feliz com esse reencontro. E assim, vamos bater essa bolinha aqui agora. Que legal, que legal. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo será incrível por se tratar de tecnologia e, é claro, né, orquestrado por uma mulher. Sim. Rubiane, antes de falar da tecnologia, eu queria conhecer um pouquinho de quem que é a Rubiane antes da tecnologia. Me fala aí, quem que é a Rubiane? Então, Fernando, eu acho que nem existe muito Rubiane antes de tecnologia, porque eu vim para Belo Horizonte com 16 para 17 anos. E eu já tinha uma noção básica de tecnologia na época e nessa época eu já comecei a trabalhar no Cruzeiro. Então, assim, eu já caí no departamento de tecnologia e ali fiquei até hoje, assim, eu não me vejo em outra área profissionalmente falando, né? Recentemente, me passou pela cabeça de fazer uma outra faculdade de psicologia. Olha só que legal. Tipo assim, uma mudança de viés, assim, mais pessoal do que profissional. Sabe? Que legal, que legal. E assim, como que a tecnologia chegou na sua vida? Você disse que trabalhou no Cruzeiro, que legal, Cruzeiro Sim, Esporte Clube, né? Isso. Que bacana. Então conta um pouquinho de como que foi, né? Como você iniciou a sua trajetória tecnológica, né, no Cruzeiro. Conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória, os caminhos, né? E principalmente os desafios por ser mulher. Isso daí realmente é desafiador. O cenário mudou bastante, mas ainda continua sendo desafiador. Mas, respondendo sua pergunta, eu vim para Belo Horizonte em 94, final de 94, trabalhei como recepcionista numa empresa de importação e exportação, e nessa época eu soube de uma vaga no Cruzeiro para digitadora. Olha só. Aí eu fui lá, morava perto lá da sede no Barro Preto, fui lá, conversei com o gerente na época, e acabou que eu fui contratada, e era um contrato temporário, fase de recadastramento de sócio, uma coisa assim, e acabou que eu fiquei. E nessa primeira passagem minha pelo Cruzeiro, eu fiquei 12 anos. 12 anos no Cruzeiro. Sim. Então teve alguns momentos no Cruzeiro e depois Rubiane foi e voltou. Como é que foi isso? Então, em 2004, eu acho, eu saí do Cruzeiro. Porque assim, eu já me sentia... na verdade, minha trajetória no Cruzeiro, eu entrei como digitadora, passei de digitadora para técnica de suporte, depois analista de suporte, e quando, no ano de 2000, o Cruzeiro fez uma parceria com a RIX,
E uma das exigências deles era que o clube tivesse um RP. E nessa época a gente avaliou, a diretoria do Cruzeiro avaliou e resolveu implantar o RM Sistemas. Legal. E eu fui analista responsável por acompanhar o projeto e tal. E acabei me especializando em RP, né? Acompanhando ali o projeto e tal. E chegou numa fase lá no Cruzeiro que deu uma estabilizada. Eu ficava só no suporte e tal. Aí eu falei assim, não, eu preciso saber qual que é meu posicionamento no mercado e tal. E recebi uma proposta para trabalhar em Florianópolis. Aí fui para Floripa, numa empresa que era parceira da RM, implantar sistemas. Olha só, fez a implantação do RM da TOTVS no Cruzeiro. Isso. Fui trabalhar numa empresa em Floripa, implantando a RM. Eu fiquei uns 6 meses lá, eu acho, não me recordo. Foi quando eu recebi um convite para voltar para BH e voltar para... Já era TOTVS, estava na migração de RM para TOTVS. E comecei minha jornada na TOTVS. Ele na TOTVS eu devo ter ficado uns 6 anos, mais ou menos. Olha só. E na TOTVS eu comecei como analista de implantação, analista de processo. Quando eu saí, eu estava passando por um processo seletivo para virar gerente de projetos. Foi quando o Cruzeiro me chamou de volta. O retorno da Rubiane. O retorno tipo isso. O Cruzeiro, na época, eu estava passando por uma consultoria de gestão. E uma das coisas que ele avaliou, né, até se ele estiver vendo a gente... Pode mandar um abraço ali. Pois é, o Adolfo foi esse consultor, a gente teve uma troca profissional bem bacana. E a gente... Aí ele soube, né, que avaliou, na verdade, fez o diagnóstico do nosso sistema de gestão e viu que, tipo assim, estava precisando de uma reestruturação, enfim. E ele soube de mim na época e me contactou e a gente começou a conversar. E eu resolvi voltar para o Cruzeiro. E nesse momento você estava na TOTVS. Na TOTVS. Já aqui em BH. Isso. Legal. Pela TOTVS eu viajava muito, né? Eu falo que assim, eu sempre gostei do trecho. E na TOTVS eu viajei muito. E nessa época mesmo eu estava num projeto em Brasília que eu ficava a semana inteira em Brasília. Meu Deus. Voltava para BH só no final de semana. Mas era tranquilo, porque nessa época eu nem tinha filho, né? Então era só... Foram vários desafios, né? Foram. Então, assim, foi muito enriquecedor, né, essa experiência na TOTVS. Eu voltei para o Cruzeiro, né, nessa época, fiz o diagnóstico do RP e tal, e a gente resolveu reimplantar o sistema. E a parte de back-office, eu assumi a implantação, porque era o que eu fazia na TOTVS. Legal. E a parte dos módulos de DP, RH e tal, a própria TOTVS que implantou. Então, aí eu fiquei no Cruzeiro, nessa segunda passagem minha, de 2010 até 2019. Que legal. E você já voltou num cargo de gestão? Como é que foi isso? Já voltei no cargo de gestão como coordenadora de projetos nessa época. Para poder tocar esse processo do RP. Isso, exatamente. Então, eu montei um time de analistas e tal para tocar esse projeto. E durante esses 9 anos de retorno, eu fiquei como responsável pela gestão, não só o sistema, né, a parte de processos também. Então, assim, tudo passava pelo nosso time. E aí, em 2019, aconteceu o que aconteceu e acabou que eu me desliguei do Cruzeiro. E foi assim, um momento, eu falo que eu resolvi ficar uns 3 meses sabáticos ali, depois de alguns traumas que eu acho que com certeza você e várias pessoas acompanharam aí o que aconteceu com o clube, Cruzeiro, né, na mídia, assim. E o que aconteceu comigo, né? Algumas pessoas ficaram sabendo também. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa, que chama MIP também, mas é MIP de solução de pagamento. Então, eu fui para lá como gerente de operações, então eu cuidava lá do time de suporte, do time de implantação, do time de logística, enfim. Eu cuidava da operação ali como um todo. E foi quando o Conselho Gestor assumiu o Cruzeiro, né? Sim. E eles me convidaram para voltar. De novo. Mas eu quero voltar só um pouquinho. Quando você começou ali nessa parte de coordenação, eu acho que seria no seu segundo retorno, né, para o clube.
quais os desafios, as dificuldades por ser mulher com as outras lideranças, principalmente masculino? Você teve esses problemas? Pô, mulher, será que dá conta? Teve, assim, alguma situação delicada que você conseguiu superar? Como que foi isso? Então, Fernando, na verdade, assim, desde o primeiro momento que eu resolvi trabalhar com tecnologia, eu sempre fui minoria, né? Então, assim, eu lembro quando eu comecei no Cruzeiro, era eu e uma outra moça que trabalhávamos juntas, a gente ficou muito amiga até na época, e o resto era só homem. Nossa. E no futebol, né? No futebol, tecnologia exatamente. No futebol. Então, assim, eu falo que naquela época a gente nem se falava muito em assédio moral, nem se falava muito em assédio sexual e tal. Mas isso é muito comum de acontecer, entendeu? Quando você está num ambiente predominantemente masculino, algumas vezes você tem que engrossar a voz e às vezes até bater na mesa e falar assim, não, agora você me dá licença que eu estou falando e eu preciso desse momento. Sim. Entendeu? Então, assim, já tiveram alguns momentos que eu tive que fazer isso, entendeu? E a gente vai crescendo também, amadurecendo, né? Crescendo como pessoa, a gente vai criando uma certa proteção, uma casca, né? Como diz, eu costumo falar que a gente vai engrossando a nossa casca. Então, algumas coisas deixam de ser relevantes para a gente e outras, de fato, a gente precisa se impor. Então, assim, e eu desde sempre, desde dessa época em 2019 no Cruzeiro, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia passar por nenhum tipo de assédio moral. Então, assim, e assim eu toco a minha vida. Quando eu percebo, porque às vezes a pessoa faz, eu vou te falar que isso está tão impregnado na sociedade, de que a mulher é inferior, de que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo e tal, que às vezes até eles cometem o deslize sem perceber. Imagino. Entendeu? Sem perceber. Imagino. Então, assim, eu não tive problema só com a autogestão, não. O próprio time. Na equipe, né? O próprio time, às vezes, tem dificuldade de te aceitar como mulher. Como líder. Como líder. O fato de você ser mulher, entendeu? Então, assim, aí tem todo um processo que a gente trabalha na gente mesmo, né? De autocrítica, autoavaliação e tal, e aos poucos a gente vai ganhando a confiança das pessoas e hoje, assim, até mesmo por conta da minha trajetória profissional, hoje eu não sofro mais com isso, porque as pessoas já me conhecem mais e tal, e então, assim, hoje eu não me permito mais passar por isso. Entendi, bacana. Você comentou que você foi para a MIP e depois retornou novamente para o Cruzeiro. Aí assim... Agora é uma pergunta, assim, bem pessoal minha. Se você aceitou essas oportunidades do Cruzeiro, cruzeirense, né? Com certeza. Apesar de eu estar vestida hoje de América para te homenagear. Obrigado. Mas eu sou cruzeirense, assim. Eu falo que eu sou cruzeirense de coração e flamenguista de sangue, assim, porque eu sou, na verdade, Barra Mansa, interior do Rio. É isso que eu ia perguntar aqui. Então, você veio para Minas, é carioca mineira, então? Tipo isso. Hoje eu sou mais mineira do que carioca, né? Entendi. Então, de nascença eu sou Flamengo e de coração eu sou Cruzeiro. Olha só. Eu tô vestida de América só para te homenagear. Obrigado. Rubiane, eu queria te perguntar como que é conciliar a sua carreira de tecnologia, né, com a sua vida pessoal, né? Eu tô falando de filhos, marido, enfim. Você comentou bem no início que gosta de trabalhar viajando, né, do trecho, tem uma carreira brilhante, tá? Parabéns mais uma vez por isso, te admiro, Obrigada. Tá? Por isso que você está aqui, tá? Gracinha. Como que você consegue fazer esse meio de campo? Então, Fê, na verdade, eu acho que a gente se condiciona nessa posição, né? E o meu estilo de vida, o estilo de vida da minha família e tal, a gente se adequou à minha posição profissional. Então, assim, eu não cheguei a comentar aqui ainda, mas eu fiquei quase 3 anos no Rio,
Então, assim... Eu quero saber desse projeto que você desenvolveu no Rio, tá? Pois é. Então, vamos chegar lá. Essa rotina de viagem e tal, meus filhos estão super acostumados. Eu, recentemente, eu até fiz um podcast que eu entrei muito a fundo nesse tema, mas existem os conflitos, né? Porque eu sou muito apegada à minha carreira profissional. Isso eu tô tentando trabalhar isso um pouco, porque eu sou workaholic assumida. E meus filhos sabem, meu marido sabe, então, assim, já se acostumaram com isso. Mas eu acho que a vida tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que tentar equilibrar ali vida pessoal com a vida profissional. Então, eu tô nesse processo ultimamente, entendeu? Legal. Mas a gente vai se adequando, né? Meus filhos, tipo assim, eu achava, só concluindo essa parte, eu achava que isso era... porque, querendo ou não, a gente recebe muito julgamento social, né? A sociedade realmente condena muito mulheres nessa posição também. E eu achava que meus filhos sofriam com isso. Até um dia eu vi uma redação do meu filho do meio, e tipo assim, que ele tinha que falar sobre a mãe, e ele me descreveu como se eu fosse uma heroína para ele. Olha que bonito. Então aliviou um pouco a minha culpa, que sabe? Legal. Tipo assim, ele me enxergava de forma diferente. E eu achava que ele me achava uma mãe ausente e tal, entendeu? Então a gente se condicionou com essa realidade. Muita briga com o marido, pô, a Rubiane tá fora. Não, até que não. Até que não. O Rony, ele é super parceiro. Você vai poder mandar beijo pras crianças, mas já pode. Estamos falando da família, tá? Pode mandar um abraço pros filhos, pro maridão, fica à vontade. Com a gente vai falar mais, eles estão vendo. Eles são assim, o meu fã-clube é lá de casa, né? Então, beijo, meninos. Legal, legal. Rubiane, pelo que eu pude compreender, a sua vivência, né, profissional, ela foi construída no futebol. Posso dizer assim? Ela foi construída no futebol. Então eu quero pegar um gancho desse período que você estava no futebol, e eu gostaria de saber assim, um pouquinho de como que foi a sua trajetória no futebol como mulher. Porque, né, os clubes aqui do estado, né, Cruzeiro, Atlético, América, e de outros estados também, você vê uma maioria masculina. Infelizmente, mas a gente sabe que isso está mudando, mas o processo é lento. Mas como que foi essa trajetória? Eu lembro que eu posso falar isso porque eu cheguei a trabalhar com você. Mó honra, tá? Então, era a Rubiane do Cruzeiro. Então, tinha isso, né? O pessoal conhecia você com o sobrenome Cruzeiro. Então, essa trajetória, fala um pouquinho disso, desse nome que você construiu no futebol, essa trajetória sua. Não, então, eu acho que assim, por todo lugar que eu passo, independente de ser futebol ou não, eu visto a camisa literalmente da empresa. Legal. E como eu tenho um elo, né, muito grande, muitos anos com o Cruzeiro, aquilo ali virou a minha casa, né? Então esse vai e vem, vai e volta, foi muito uma questão passional, que eu gostaria de estar ali e tal, sempre quis fazer parte. Então, assim, e acabou que virou um sobrenome mesmo. Até escrevi uma vez sobre isso no meu LinkedIn. Era Bia do Cruzeiro, Rubiane do Cruzeiro, E eu acho que o futebol abre muitas portas. Tem uma visibilidade muito gera grande. uma visibilidade. Talvez hoje eu não fosse tão conhecida, né? As pessoas me conhecem muito porque eu trabalhei no Cruzeiro. Mas respondendo a sua pergunta, quando eu iniciei no futebol, ainda eram pouquíssimas mulheres, muito poucas mulheres. Não, eu vi que mesmo. você fez uma especialização, né? Focada no futebol. No futebol. Então, assim, tiveram alguns momentos que eu fiquei alocada na toca. Então, assim, possivelmente eu era uma das pouquíssimas mulheres que tinha ali, entendeu? Até nessa época, até o pessoal da limpeza eram homens, entendeu? Quase não tinha mulheres. Só que, assim, primeiro que eu acho que a gente tem que se impor, né? Porque, assim, quando existe uma mulher no universo masculino, é difícil os homens não olharem com um olhar diferente
Seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, de Sim. achar que você não vai dar conta de fazer o que você se propôs a fazer. Uhum. Só que eu sempre encarei com muita seriedade o meu trabalho. Então, eu nunca tive problema nesse sentido, entendeu? Uhum. Eu lembro que o Beneci Queiroz, você Sim, convivi conheceu. com ele. Eu acho que, né, todo cruzeirense conheceu Sim. o Beneci. Era um ícone do Cruzeiro. Sim. E era uma pessoa mais fechada, né? Tinha poucos amigos, porque ele impunha muito respeito na toca. E a gente virou amigo, Olha sabe? só que legal. Então, assim, eu tinha uma relação muito próxima com o Beneci, justamente por isso. Porque, assim, eu lembro quando eu cheguei lá, ele não queria que eu ficasse lá de jeito nenhum. Sério? Porque ele falou assim, não, mas você é mulher. Você vai na época eu fui implantar o controle de estoque de materiais esportivos. Aham. E o almoxarifado, eu não sei se é assim ainda, mas o almoxarifado ficava Continua lá, na academia. na academia. Aham. Né? E tinha um vidro Aham, assim mesma e tal. coisa. Eu ficava dentro do almoxarifado e os atletas passavam ali, às vezes de sunga, não Aham, sei o quê. sim. E pra mim aquilo ali, tipo assim, era normal, entendeu? Entendi. E todo mundo sempre me tratou com muito respeito. Isso que é importante. Então, assim, mas eu acho que é por conta da postura. Isso faz muita diferença, né? Todos esse período que você passou, né, no futebol, né, em especial no Cruzeiro, eu entendo que tiveram vários desafios, né? Sim. Teria algum assim que te marcou, que você gostaria de comentar? Algo que assim, poxa, isso foi bacana, hoje isso me deixou assim chateada. Teve alguma coisa assim que, tá, isso eu faço questão de mencionar? Algo que te marcou, assim, algum desafio específico? Você fala no sentido de dor, né? O que me marcou de forma dolorida. Assim. Ou se você... Não, Fernando, não teve, mas teve algo muito positivo e eu gostaria de comentar. Mas se for algo mais... Não, assim, fica à vontade. tiveram alguns fatos, assim... Alguns, tipo assim, um específico, eu não vou citar o nome, mas assim, que me marcou. Se você quiser xingar, você pode xingar, tá? Aqui é livre, né? pode ficar à vontade. Eu não vou xingar ninguém, não, e nem vou citar nomes. Mas nessa época, quando eu ficava na toca, tinha um treinador e eu ficava na salinha, não sei se ainda... Acho que não existe mais a salinha da TI ali. E ele chegou e me fez o seguinte convite. Ô Bia, eu tô com o meu notebook com problema, você podia ir lá no meu apartamento. Eu não podia arrumar o notebook ali no trabalho, então, não. Você podia ir lá no meu apartamento olhar minha máquina e tal? Eu falei, não, traz ele aqui que eu olho pra você. Não, mas eu quero, a gente come alguma coisa lá e tal, toma um vinho. Eu falei, não, eu acho que você tá confundindo as coisas. Eu sou analista de TI, tipo assim, eu não vou na sua casa, eu não vou arrumar computador na sua casa e eu nem posso mexer no seu computador pessoal, entendeu? Eu faria isso como uma cortesia para você, mas não com esse intuito. Então, assim, parou por ali, ele nunca mais teve outra investida, entendeu? Mas isso ficou marcado. É o que eu te falo, que as pessoas enxergam a mulher muitas vezes com esse olhar, entendeu? E o fato de ser jogador, de ser treinador e tal, eles acham que todas as mulheres... eles podem tudo, né? Que pode tudo e tal. E assim, só teve esse fato que marcou, sabe? Nesse sentido. E fora isso, assim, eu acho que em 2019 eu passei por muita coisa no Cruzeiro, que foi bem traumatizante, assim, profissionalmente falando. Profissionalmente e inclusive para os torcedores também, né? Exatamente. Então, assim, eu que estava ali, eu vi as coisas acontecendo, então comigo mesma aconteceram coisas absurdas. Mas isso eu não quero entrar nesse detalhe. Não, fica tranquilo. Eu fiz essa provocação dessas questões dos desafios até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Mulheres que estão começando agora na tecnologia ou até mesmo em outros mercados, né? Ser firmes no propósito, ser claros ali no que ela está propondo a fazer e não deixar se levar. Então, foi bom você mencionar isso e a sua postura. Que legal. E assim, eu sou influenciadora de mulheres na tecnologia. E eu gosto muito de fomentar isso, Isso porque
é uma ajudando a outra. E hoje eu percebo que esse movimento está aumentando. Hoje no meu time eu tenho 2 mulheres. Lá no Rio eu tinha acho que umas 4. Eu quero saber desse projeto que você desenvolveu lá no Rio. Mas continue aí, pode continuar. Então, assim, eu participo de um grupo que chama Mulheres CIOs do Brasil. Que legal! Então, assim, tem mulher em multinacionais que a gente, legal. tipo assim, que eu sigo, que a gente troca ideia, troca experiência e tal. Então, assim, é muito legal. É muito legal. E, assim, isso não está na nossa pauta, eu quero saber sobre esse projeto. Das mulheres CIO, que legal. Pois inclusive eu convido, né, vocês para conhecerem esse projeto. Ele foi idealizado em São Paulo, né? Um grupo de mulheres se reuniram. E hoje eu não sei exatamente quantas mulheres são, mas assim, tem muita gente boa ali. Uma comunidade de mulheres se ajudando, né? E se ajudando mesmo. Eu vou até citar Fica à vontade. Vou falar. Um momento pessoal difícil para mim, que foi recente, eu tive burnout. E acabou que evoluiu para uma depressão, crise de ansiedade, enfim. E eu compartilhei isso no grupo. Não, mas foi tão bacana, porque assim, eu recebi tanto apoio delas, e assim, muitos relatos de mulheres que passaram por isso também e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma ajudando a outra mesmo. Se uma precisa de se recolocar, tem um grupo só para recolocação, então uma indica a outra. Legal. Então é muito, muito, muito mulheres bacana. Mesmo, uma apoiando a outra, que legal. Exatamente. Que legal. Você comentou aí desse projeto aí, falou, a gente conversou nos bastidores, Rio de Janeiro. Rubiane, conta pra gente sobre esse projeto que você desenvolveu fora de Minas, lá no Rio de Janeiro. Como que foi isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, voltando um pouquinho na história, até para seguir um cronograma, assim, um fluxo, eu parei no cruzeiro quando eu voltei em final de 2019. Foram 3 passagens, né? Foram 3 passagens. Aí, fiquei pelo conselho gestor, depois o Serginho Rodrigues entrou, eu fiquei com ele. Foi quando eu recebi um convite da TOTS para voltar para TOTS. Eu voltei para TOTS como gerente de projetos. O pessoal te disputando, né? Porque assim, é o que eu costumo falar. É muito bom quando você sai e deixa a porta aberta. Quando você sabe que você fez um bom trabalho e que você tem condições de deixar a porta aberta. É o que a gente estava falando nos bastidores. O mundo dá muita volta e a gente acaba se encontrando com as pessoas do passado. Então, assim, o que eu tenho muito, que faz parte, inclusive, da minha essência, dos meus valores, é criar conexões. Entendeu? Então, eu gosto disso. Eu gosto de criar conexões com o time, com a empresa. É o que eu falei, eu visto a camisa. Então, assim, eu me entrego muito profissionalmente. Então, acho que isso faz com que, Aí eu fiquei um tempo na TOTS e surgiu esse desafio no Rio. Um parceiro, na época da Multiclubes. Você herdou esse projeto, que eu sei. Ele me ligou porque o CFO do Grupo Cataratas pediu indicação de uma pessoa e tal. Ele lembrou de mim e me ligou perguntando se eu queria. Tal. Eu falei, tem nada a perder, e rio, assim, desafio bacana e tal. Eu falei, vamos. Aí evoluiu nessa conversa e tal. Eu sei que em 15 dias eu já estava com o flash alugado, já tinha... Foi rápido assim? Foi bem rápido. E nessa época também, eu estava conversando com o Flamengo. Olha só. Falar nisso, beijo aí pro Alexandre, que eu tenho certeza que ele deve estar me vendo também. O Leandro também, assim, pessoas muito bacanas ali do Flamengo. Então, eu estava conversando com o Flamengo nessa época. E só que aí acabou que o do Flamengo ficou em stand-by e tal, não andava, e o Grupo Cataratas acelerou. Então, em 15 dias eu já estava me mudando para o Rio. Gente, e tal. Que loucura! Então, assim, foi uma virada de chave, que eu costumo falar que é obra do destino, sabe? Assim,
porque foi um projeto incrível, né? Um projeto de reestruturação do departamento de TI. Para quem não sabe, o Grupo Cataratas é um grupo que tem concessão de parques turísticos, né, no Brasil. Então, o meu desafio lá era implantar um departamento de TI estratégico. Legal. Então, assim, reestruturar toda a área e tal. E, assim, eu fiquei nesse projeto quase 3 anos. E eu só me senti confortável de sair depois que eu vi que a base estava sólida e que, né, que já dava para subir as paredes, o time já estava consolidado. Então, assim, hoje, quando eu cheguei, eu perdi praticamente o time inteiro que existia. Uns eu precisei tirar, porque eles não se adaptaram ao projeto. Outros, quando eu cheguei, já estava com o bracinho para fora, para o mercado veio e tirou. Então, assim, foi um desafio gigante mesmo, muito grande. E graças a Deus, tá, tipo assim, praticamente todo mundo que eu contratei na época, eles estão lá até hoje, que eu tenho certeza que estão me vendo também. Beijão para todo mundo, eles sabem que eles moram no coração. É o que eu te falo das conexões, né? Isso é importante. E eu tenho boas conexões lá, graças a Deus. Então, assim, e hoje eu vejo que a EGTEC, né? Na época a gente deu um nome pro Desenvolver um nome, né? Que legal. Então, assim, o departamento de TI lá chama IGTEC, Inteligência em Gestão Estratégica de Tecnologia. Que chique, bem chique. E assim, tá amadurecendo e tal. Então, assim, são pessoas muito boas profissionalmente falando. Legal. Quando a Rubiane chegou nesse grupo, o pessoal sentiu... como que foi essa adaptação? Eu falo a própria equipe que estava no momento, antes de você começar mesmo a mexer as peças ou fazer o processo de reestruturação. Então, o Grupo Cataratas, ele tem um projeto de inclusão muito, muito estruturado. Eu falo que eu nunca vi igual em empresa nenhuma. É muito mesmo. Então, assim, mulher no cargo de liderança lá, eles super respeitam e apoiam, que sabe? Bacana isso. Então, assim, eu não sei se eu fui escolhida a dedo, mas a impressão que eu tenho foi essa, que eles queriam uma mulher no departamento de TI justamente por ser... uma das bandeiras que eles levam. Exatamente. Levantou, então, né? assim, é uma empresa muito plural, sabe? Legal, então, assim, isso. eu não tive nenhum tipo, não sofri nada em relação a isso. A equipe também foi super tranquila, apesar que você teve que ajustar, né? Então, a equipe, na verdade, é o que eu falei. Quando eu cheguei, o pessoal estava meio... Eles estavam... já saturados, né, com várias situações, então eles já estavam meio que querendo sair da empresa e tal. Alguns ficaram um tempo, depois saíram. Eu sei que praticamente, eu acho que tem uma pessoa só ainda no time que é de antes de eu entrar. O resto saiu todo mundo, eu tive que renovar em todos os parques, com exceção de Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu ainda o time continua o mesmo também. Então, assim, eu não tive problema, não. Eu acho que e lá eu entrei com autonomia para fazer acontecer. Isso é importante, né? Não, muito importante. Isso faz toda a diferença na carreira do gestor. Se você é contratado para executar um projeto, minimamente você tem que ter autonomia, né? Verdade. Porque senão as coisas não andam. Senão, tipo assim, não adianta a empresa falar que quer mudança, mas se não te dá o direito de mudar, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas que eu faço até um convite para que as empresas comecem a pensar sobre isso. Porque muitas empresas falam assim, não, eu quero transformar essa área numa área estratégica. Será que a empresa está preparada para que essa área seja estratégica mesmo? Ou é só uma vontade? Ou é só um projeto que está ali no papel? Entendeu? Porque às vezes entende que é importante que a área seja estratégica, mas não dá liberdade para que aquilo aconteça, entendeu? E isso é muito importante, porque os gestores, a diretoria da empresa tem que pensar qual o modelo de gestão que você quer, um modelo de gestão estratégica ou um modelo de gestão operacional. Isso faz total diferença. Uau! Muita diferença, entendeu? Que legal isso. Se quer uma TI mais operacional,
é o gestor mão na massa. Aquele cara mais hands-on, né? É o cara hands-on que chegou ali, senta, programa, mexe no servidor, operacional e tal. E se quer um departamento estratégico, tem que fazer um movimento na empresa, para que a empresa enxergue o departamento de tecnologia como estratégico. As áreas de negócio enxerguem essa parceria com a tecnologia. Porque eu não sei se você já passou por isso, acredito que sim, porque todo mundo já passou por isso, das áreas de negócio achar que a gente não está ali para ajudar, está ali para inviabilizar. Então, assim, esse movimento é muito importante de se fazer, entendeu? E eu falo que é uma evangelização que eu prego no meu time desde que eu coloco o pé na empresa. Legal isso. Entendeu? Para que todos eles pensem como eu penso, que a gente está ali para prestar serviço. Legal. Né? Então, essa parceria com as áreas de negócio tem que ter. E você até tocou num ponto muito bacana, falando desse processo de negócio, colocando a tecnologia num lugar mais estratégico. Se a gente for lá no passado, a gente via a tecnologia muito operacional. Sim. Né? Um cara que tinha um cargo de gestor, mas era um cara muito hands-on, um cara muito mão na massa, era um cara que trabalhava ali no servidor, desenvolvia, fazia um monte de coisas, e o board enxergava na gente um departamento que só gerava custos. Só era gasto. Exatamente. E não como um investimento. E pelo que eu entendi que você disse, que o papel do gestor é exatamente tirar a tecnologia desse modelo operacional para colocar numa posição mais estratégica. Isso aí. Assim, teria uma dica, eu sei que não tem receita de bolo, mas o gestor que está começando agora, ou o profissional de tecnologia que está começando agora, está ali gerenciando uma equipe, está muito no modelo operacional. Você teria alguma dica, uns toques para poder... Tenho. Eu acho que a primeira coisa que quem trabalha nesse modelo de TI operacional tem que pensar, antes de começar a fazer esse movimento, é o sentimento de empatia. Porque a área de negócio, ela precisa de tecnologia. Sim. Então, assim, e existe um estereótipo de quem trabalha com TI, e, assim, é uma característica bem marcante, principalmente os mais antigos, assim, de que ele sabe mais do que o usuário. Só que isso já caiu por terra. Hoje em dia, todo mundo sabe de tecnologia. Verdade. Entendeu? Então, a TI, como prestadora de serviço, se a área de negócio pedir alguma coisa, a TI inviabilizar aquilo ali, e não se colocar no lugar da área do usuário, e entender que aquilo ali é uma demanda dele e que eu estou ali para prestar serviço, o cara não vai confiar em mim como prestador de serviço. Hoje em dia, todo mundo acha que entende de tecnologia. E entende mesmo. Mas quem tem condição de analisar segurança, aderência de software ao parque, requisitos técnicos, somos nós. Verdade. Entendeu? Então, eles precisam enxergar essa parceria. E isso acontece, não adianta você chegar e falar, não, agora eu sou estratégico, vem cá, deixa eu participar das reuniões junto com você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É um movimento que tem que acontecer no dia a dia. Entendeu? O usuário vai percebendo, é a relação de confiança. Entendeu? Legal. A empresa começa a confiar em você naquela posição. E isso é natural. Entendeu? Assim, porque se for imposto, não rola, não vai. E entendeu? Você comentou que o processo de evangelização, não só na equipe, e também essa questão de empatia, você trabalhar ali dentro do departamento e nos outros departamentos, né? Exatamente. Então, assim, lá na MIP, por exemplo, a gente está fazendo esse movimento agora também. Entendeu? Então, assim, tá muito legal. Eu vou, sempre que eu posso, eu vou nas obras. E a MIP tem obras no interior de Minas, obras no Pará e tal. Então, sempre que eu posso, mandar um beijo pro meu time, MIP. Então, assim, eu tenho um time muito bom na MIP hoje. E eu fui super acolhida pelo time, né? Assim, em momento algum, eles me enxergaram como mulher assumindo ali, muito pelo contrário. Uma profissional. Te enxergaram como uma profissional. Então, assim, e eu tô provocando uma mudança de mindset mesmo neles, legal. Então, assim, e os frutos a gente já tá colhendo, né? Que tem 1 ano que eu tô na empresa. 1 ano só?
Tá fazendo um ano. Que dia é hoje? Amanhã faz um ano. Olha, que legal. Dia legal. 17 de agosto. Parabéns antecipado. Obrigada. Então, assim, eles agora, e é engraçado que o profissional de TI começa a se sentir dono do processo, junto com a área de negócio, entendeu? Quando ele começa a entender como que a empresa funciona, como que a roda gira e tal, ele fala, nossa, que bacana, eu não sabia que era assim, olha que legal, né, o que fulano faz e tal. Então, aí começa a ter aquela troca, entendeu? Legal. Que é o mais legal de tudo, assim. Que bacana, Bia. A gente falou de Cruzeiro, falamos de TOTVS, falamos dos lugares que você passou. Conta para nós, né, esse momento que você está vivendo, né, na MIP Engenharia. Me fala um pouquinho, né, dos projetos, o que você está construindo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, eu costumo falar que eu lembro que quando eu participei da entrevista com o presidente da MIP, ele virou para mim e falou assim, que ele precisava levar mais tecnologia para as obras, precisava de projetos de inovação e tal. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, mas você nunca trabalhou com engenharia, como é que vai ser isso e tal? Aí eu falei para ele, falei assim, realmente eu nunca trabalhei com engenharia, trabalhei com futebol, trabalhei na TOTVS, trabalhei com turismo e tal. Só que tecnologia é a mesma, né? É a mesma. A estrutura de TI é a mesma, entendeu? Então, para mim, eu fico muito feliz quando eu trabalho em segmentos diferentes, porque é um aprendizado absurdo. Imagino. Entendeu? Eu nunca tinha trabalhado com engenharia na vida. Então, hoje eu aprendi muito sobre o negócio de engenharia. Olha que entendeu? legal. E é um impacto muito, muito grande, assim, quando você vem ver um cenário diferente, sabe? Igual, por exemplo, no Cataratas, existia a sustentabilidade lá, assim, na veia, faz parte do DNA. Conservação, mesma coisa. São os parques, né? Então, assim, até mesmo contratualmente falando, o grupo precisa preservar muita coisa. Aí quando eu fui para a MIP, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa obra, eu fiquei de perplexa. botina e tudo mais? Não, tudo. Botina, capacete, óculos, toda paramentada. Eu fiquei assim, não, gente, realmente é muito diferente, porque a gente presta serviço para Vale, para Anglo. Então você vê, mineradora, né? É um contexto totalmente diferente. Só que aí agora eu já enxergo isso com outros olhos, entendeu? Assim, no começo eu tive aquele choque, né, acabando com o planeta e tal, porque acaba que eu estava muito nesse universo de conservação e tal. Só que hoje eu vejo que, tipo assim, se não for isso, a gente não tem celular, entendeu? Então, assim, aí você começa a entrar no negócio. Entendeu? Então, assim, é muito, muito legal. Hoje eu fico encantada quando eu vou na obra e vejo as coisas acontecendo, assim, olha sabe? só, É muito legal. Que bacana. E lá também o movimento era esse, era trazer a TI mais para o negócio, né? Então, assim, hoje a gente tem uma parceria muito bacana com todas as obras, com todos os gerentes de obra, na sede que fica aqui em Belo Horizonte também, tipo assim, a diretoria super apoia esse projeto e as coisas estão acontecendo bem estruturadinha, legal. é um desafio bem gostoso. Legal, então nós falamos da Rubiane do Cruzeiro, a Rubiane que, né, estava no futebol, foi para uma empresa de tecnologia, né, a TOTVS, e agora a Rubiane está numa empresa de engenharia, construção civil pesada. Atende mineradoras, enfim. Como que a Rubiane se enxerga nesses mercados? Futebol, tecnologia e engenharia. Você consegue se enxergar? Como que você se vê nessa evolução? Conseguiu compreender minha pergunta? Entendi. Em que momento os negócios se conectam? Isso, tipo assim, isso. Você vê conexão? Existe conexão, porque assim, se a gente for pensar nos projetos de base, se eu for pensar em projeto de RP, RP é RP em qualquer lugar, né? E quando a gente conhece outros segmentos, a gente fica mais criativo. Isso é interessante, né? Legal. Eu falo que... Eu vou te citar um exemplo. Quando eu saí do Cruzeiro a primeira vez que eu fui implantar sistema, eu achava que
Antes eu achava que eu era a foda. Você falou que pode falar palavrão, então. Pode, depois a gente corta. Então, não, tô brincando, vou cortar não. Não, então, eu achava que eu era a fera do RP, e como eu acompanhei a implantação no Cruzeiro, dava suporte no RP, então assim, eu conheci muito do RP do Cruzeiro, né, do RM do Cruzeiro. E eu achava que ninguém sabia de RP mais do que eu, porque eu conhecia tudo, entendeu? Só que quando você vai para o mercado, e pela TOTUS eu implantei sistema numa software house de jogos. Aí quando eu vim para BH, eu implantei em construtora. Aí, ó, teve uma vivência em construção civil. Implantei em construtora, implantei hospital. Então, assim, vários segmentos. E acaba que você fica criativo nesse sentido, entendeu? Porque você vivencia cenários diferentes e às vezes você nem... Tipo assim, quando você tá num cenário totalmente diferente, você fala assim, não, mas isso daqui eu usei lá no Cruzeiro e lá a gente fazia assim. Tipo assim, funcionava para o futebol, então acho que vai encaixar aqui também. São processos semelhantes que a gente consegue conectar, entendeu? Legal. Então, assim, eu acho muito, muito rico isso. Legal. De conhecer outros Bacana. Rubiane, vamos falar de mercado. Principalmente para quem está começando, né? E pode dar uma pincelada voltada ali para a mulher, tá? Eu deixo. Brincadeira. Mercado. Dica para quem está começando, principalmente na tecnologia, né? Pela sua bagagem, pela sua experiência. O profissional que está começando agora, alguma faculdade, alguma dica, o que você recomendaria para quem está começando agora? Então, eu vou falar o que eu costumo falar para os meus candidatos, né? Quando eu entrevisto aí os estagiários, os assistentes que estão começando agora. Então, assim, hoje está muito na moda querer ser desenvolvedor, né? Então, todo mundo que você conversa quer desenvolver software. Só que, assim, eu costumo falar que para você saber qual a área da TI que você realmente tem afinidade, que você vai se encaixar melhor e tal, é importante, muito importante você ter vivência em todas as áreas da TI. Sim. Entendeu? Porque às vezes você está encantado com o desenvolvimento, está indo na onda do mercado e tal, só que quando você fica de frente da máquina ali, você vai falar assim, não, tipo assim, o dia inteiro só código, não, eu gosto de contato com gente, sabe? Então, assim, experimenta todas as áreas antes de se especializar. Entendeu? Legal. Porque e não tem jeito, se você vai desenvolver um software, você tem que saber o que está por trás. Sim. Entendeu? O que você precisa para o software funcionar. Então você tem que saber um pouco de infra, entendeu? Sim. O básico ali você tem que saber. Então a dica que eu dou é essa: experimente todas as áreas de TI e depois olha qual que tem mais afinidade. Legal. Assim, e para as mulheres, gente, não desistam. Não desistam. A mulher na tecnologia, não estou falando só porque eu sou mulher, mas eu estou falando numa visão de gestora. Legal isso. Quando a gente tem uma mulher no time, o olhar da mulher é diferente. Entendeu? A mulher, ela tem um olhar mais, ela é normalmente, naturalmente, ela é mais organizada. Sim. Ela é mais emocionada. Então, assim, ela acolhe o time, entendeu? E é mais parceira, sabe? Então, assim, essa pitada de sutileza e de carinho é o que a mulher traz para esse cenário predominantemente masculino. Verdade. É como se fosse uma florzinha ali no meio do deserto, mas que às vezes faz diferença no dia a dia. Legal. Vocês mulheres, então, escute a nossa querida Rubiane, tá? Uma pessoa incrível, com uma experiência, vocês estão vendo, né? As perspectivas, Rubiane, que você vê de perspectiva na área da tecnologia. Claro, mencionamos aqui N projetos, dicas, mas vamos falar de perspectivas. Como que você vê no mercado de tecnologia, principalmente para mulher? Então, eu acho que essa, principalmente em posição de liderança, hoje em dia, inclusive eu vejo muitas vagas exclusiva para mulheres, principalmente em cargo de gestão. Eu acho que as
perspectiva de mercado, ela é excelente para mulheres. Eu acho que já existe um movimento muito forte no mercado para inclusão. Então, assim, eu acho que você não estava num evento que só tinha eu de mulher. Não, acho que não. Eu participei de um painel, acho que você não estava. E deviam ter pelo menos uns 70 CIOs aqui de BH. E só tinha eu de mulher. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, é como se tivesse que minerar mesmo, sabe? Assim, então, assim, existe uma perspectiva muito grande, porque as empresas estão enxergando com esse olhar também. E tá funcionando mesmo quando tem uma vaga ali voltada para mulher? Isso de fato funciona, Robiane? Eu acho que funciona, Fernando. Eu acho que o desafio maior das empresas é minerar essa mulher. Entendi. Achar essa mulher que encaixa naquele papel ali, entendeu? Então, assim, eu acho que o desafio maior é do outro lado. Assim, porque eu tô te provocando isso porque a minha preocupação é você abre ali uma vaga, contrata uma mulher, aí tá ali, colocou ela dentro da equipe. Como fazer com que ela participe? Será que os demais vão abraçar, vão deixar ela participar? Eu acho que o olhar do gestor, ele precisa ver isso, porque não adianta o meu time, ele é um time, qual que seria a palavra correta? Você falou plural, é isso? Como é que é? Um time inclusivo? Inclusivo, plural. É isso, né? Diverso, assim. Diverso, gostei dessa palavra. Eu falo que eu tenho um time diverso, mas será que de fato eu estou dando as mesmas oportunidades? Não falo nem só de mulher, às vezes homossexual. Sim. Né? Será que eu estou dando oportunidade? Então, eu acho que assim, o nosso papel como gestor, eu acho que é importante a gente conhecer o nosso time, sabe? Então, assim, eu costumo fazer muita analogia com o futebol, né? Você tem um time que é como se fossem as pecinhas do tabuleiro, como se fosse jogador em campo, entendeu? E às vezes você precisa conhecer cada um. Onde vai se adaptar melhor. Onde vai se adaptar melhor. Então você vai experimentando, entendeu? Uma hora você coloca ele nessa posição, aí olha se ele tá feliz, olha se ele tá satisfeito, olha se ele tem afinidade naquela posição, se ele tá performando bem e tal. Não deu certo, muda ele de posição, entendeu? Até ele se encaixar. Então esse encaixe é muito importante. Então quando é mulher ou homossexual e tal, eu não faço distinção nenhuma. Entendeu? E eu, por exemplo, eu tenho uma analista hoje de infra no time. Lá, beijo. E é difícil, né? Ver analista de infraestrutura mulher, né? Eu falo que ela é a minha florzinha, eu chamo ela de florzinha. Ela é toda meiga, assim, o jeito de falar. Então, você olha pra ela, ela é pequenininha, meio metaleira, assim, e tal, legal, gosta. E aí foi muito. Eu falei até com ela que eu me enchi de orgulho nesse dia. Nós fomos pra obra. Aí ela estava lá, a gente foi para poder mobilizar a obra, que é quando a gente chega, antes de todo mundo chegar e faz toda a infraestrutura e tal, e nós fomos para isso. E a gente precisava do apoio do time da elétrica para poder passar o cabeamento e tal. Aí ela ouviu um cara lá falando que, não, agora estávamos 2 mulheres na obra, e só tinha homem, assim, engenheiro. Aí ela ouviu, eu nem tava nessa hora com ela ouviu um cara falando assim, não, agora a MIP só manda mulher aqui para mexer com TI, não sei o quê. Como é que vai passar, como é que mulher passa cabo, não sei o quê. Aí ela ficou brava com ele, falou assim, qual o problema? Se precisar, eu passo cabo, sim. Eu tô aqui para fazer acontecer, não sei o que. Ela tipo assim, ela peitou o cara, sabe? Então, eu acho que é isso. A mulher, ela tem que se impor, sabe? Ela tá ali, ela não tá ali disputando um lugar com o homem. Ela tá ali porque ela se formou para isso. Sim, tá ali para somar. Ela tá ali para fazer acontecer, entendeu? E assim, esse movimento tem que acontecer, Fernando. Sabe? Legal. Tem que acontecer. Legal. Falamos de perspectivas, um pouco da sua experiência, você mencionou dicas, planos futuros, Robiane. Sim.
eu vou te falar que... Voltou recentemente pra Belo Horizonte. Voltou a comer pão de queijo. Nossa. Voltou a falar uai? Eu já nunca deixei de falar uai. Nunca deixei de falar. Mas assim, eu tô muito feliz, né, com o meu presente, né, que hoje eu tô, né, mais próxima dos meus filhos. Sinto muita falta do Rio, porque eu sou apaixonada com o Rio, e eu costumo falar que eu ainda vou morar no Rio de novo, porque foi incrível essa experiência lá, porque eu me sinto em casa no Rio, né? Olha só que legal. Eu me sinto em casa, então assim, foi muito boa a experiência no Rio. Volto ainda a morar no Rio, não sei quando, pode ser na aposentadoria, mas um dia eu ainda volto. Já tá se planejando, né, pro Rio. Então assim, mas eu não tenho grandes planos futuros, não. Sabe? Tá vivendo agora. Eu parei de me preocupar muito com o futuro e com o passado. Deu uma desacelerada ou continua nessa correria? Não, eu continuo workaholic, eu continuo me entregando muito. Mas, principalmente depois desse momento que eu vivenciei, que foi muito difícil, eu tô tentando deixar o passado no passado e não me preocupar tanto com o futuro. Deixa as coisas acontecerem, porque uma vez o presente estruturado, você, né, cuidando do presente, cuidando das pessoas que você ama, cuidando de você mesmo. Eu costumo falar, colocando a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois colocar no outro e tal. Naturalmente as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, assim, questão de carreira, igual eu falei, eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Que legal. Era meu sonho de criança, então eu possivelmente no futuro trabalhar com mentoria, legal. Alguma coisa nesse então sentido. Faz sentido, né? Então faz sentido. Entendeu? Então, assim, mas nada estruturado para o futuro, assim, sabe? Não, daqui a tantos anos eu vou trabalhar com mentoria. Ano que vem eu vou virar uma consultora, sabe? Eu não tenho muito isso, não. Eu vou construindo minha carreira degrau por degrau e as coisas vão acontecendo naturalmente. Legal. Obviamente que existem planos dentro, assim, né? Mas nada no papel, nada estruturado, justamente por isso, porque eu não quero criar ansiedade. Legal. Ou seja, o mercado ainda vai ver muitos projetos da Rubiane, principalmente a MIP, né? Então, a MIP está com uma excelente profissional. Parabéns, pessoal da MIP. Obrigada. O pouco tempo que a gente trabalhou junto, né? Foi muito rápido, mas foi o suficiente para perceber a profissional que você é. Então... Não, e eu falo, quando eu soube que era você que estava lá, eu falei, não, gente, eu acho que eu até te mandei mensagem, falei, Fernando, se precisar de alguma coisa, conta comigo, eu tô aqui para te ajudar e tal, mas assim, eu achei muito bacana. Legal. Melhor ainda a gente ter se reencontrado, né, Fernando? É isso aí, exatamente. Sabe o que eu lembrei agora? Da cena do... Posso contar pra todo mundo? Depende O dia que você foi hipnotizado? Eu acho que isso é para um próximo episódio, que vamos ter quadros assim, mas é que vou dar só uma pala aqui, tá? Senão ela vai falar muito. Trabalhamos juntos, uma equipe gigante, né? E tinha um profissional que trabalhava PNL, né? PNL. Como é que era o nome dele? A gente pode começar. Thiago. Beijo pra você, meu caro. E ele tava treinando e ele queria fazer algumas coisas e entrou alguns analistas da Rubiane na roda lá que ia ser hipnotizado. Só por aí, tá? Só por aí. Eu acho que é só por aí. Não Eu tenho as fotos ainda. Você tem? Tenho as fotos, depois eu te mando. Tá, eu não vou entrar em detalhes, não, mas foi muito engraçado. Não, isso é assunto para um outro podcast que dá muita conversa. Isso é assunto para uma mesa de boteco, uma cerveja gelada. Também. Rubiane, eu tenho uma pergunta, isso a gente não tratou ela na pauta. Eu gostaria de saber de você. Se você pudesse voltar lá no passado, qual conselho você daria para você mesma? A Rubiane voltou lá no passado. Que conselho? Deixa eu pensar. É difícil essa pergunta, né? Essa resposta. Mas eu acho que me preocuparia mais comigo mesma. Porque num processo de autoanálise,
eu percebo que eu me preocupei muito com as pessoas, sabe? E deixei de me preocupar comigo mesmo, em vários momentos da minha vida. Então, talvez eu pensaria em mim primeiro, antes de agradar aos outros, antes de fazer coisas pelo outro. Porque naturalmente a gente se frustra, né? É verdade. Porque essa questão de você achar que não espera nada em troca é pura balela. Porque o que você faz por outro, você quer sim algo em troca. Se você dá carinho, é porque você quer receber carinho. Exatamente. Né? Então, assim, eu teria me priorizado. Entendi. E é o movimento que eu estou fazendo agora. Entendeu? Legal. Me priorizando, eu acho que isso é uma dica também que eu dou para todo mundo, é isso. Coloque a máscara de oxigênio em você primeiro. Legal, Rubiane, legal. Estamos chegando por finalmente, né, do nosso episódio, mas antes eu gostaria, né, se você quiser fazer algum agradecimento, quiser xingar alguém, pode ficar à vontade, tá? Então, por favor, use essa câmera aqui. Primeiro assim, eu quero te agradecer, né, amigo, pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui com você. De novo, o universo conspira para que a gente volte nas conexões que a gente faz quando é de verdade. Então, sou muito feliz de estar aqui com você. E, assim, quero agradecer as pessoas que me conhecem, que me apoiam, enfim, e sigam as dicas. Eu acho que a maturidade ensina a gente algumas coisas e eu fico à disposição. Meu Instagram é fechado, porque às vezes eu posso... Podemos colocar ele aqui, seu LinkedIn? Isso que eu ia falar, vamos, mas meu LinkedIn tá lá, então assim, se quiser se conectar comigo, falar alguma coisa, pode me adicionar no LinkedIn, que eu faço uma questão de ajudar, assim. Legal. E tô aí pra isso. Legal. Rubiane, obrigado, né, mais uma vez por ter aceitado esse convite, ter você aqui no podcast, a sua trajetória, falando de gestão de tecnologia, né, como mulher, como profissional, para mim é uma honra. Então, gostaria de te agradecer. O podcast te agradece também. Então, assim, obrigado demais. Eu acho que tivemos vários insights maravilhosos. Eu acho que a galera vai curtir, sim. Tá? Obrigado de coração. Eu que agradeço. Legal. Beijo. Pessoal, valeu. Obrigado por curtir esse momento. Se você ainda não nos conhece, aproveita para poder compartilhar esse vídeo e, é claro, nos seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fui. Tchau. Bye.